Olá, meus irmãos, Deus abençoe, boa noite. Mais um dia aqui, unidos para aprendermos a respeito das palavras e dos mistérios da Palavra de Deus para nós. Nós estamos meditando, estudando o livro de Juízes e tem sido uma bênção. Deus tem falado muito ao nosso coração e espero também que nessa noite Ele possa continuar se revelando, falando conosco e que o Seu Espírito Santo esteja dentro de nós, para que possamos juntos compreender os mistérios da sua presença. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Amados, pegue sua palavra comigo em Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3, versículo 12. Hoje nós vamos aprender sobre a história do segundo juiz em Israel. E o seu nome era Eude ou Aode, dependendo da tradução da sua palavra, da sua Bíblia. Amém? Ontem nós aprendemos sobre Otoniel. Nós vimos que Otoniel significa poder de Deus, e Deus levantou esse sobrinho de Caleb para que ele pudesse conquistar, e também depois da sua vida, depois das suas guerras, ele fez com que Israel tivesse 40 anos de paz. Nós aprendemos também que ele casou com uma mulher virtuosa chamada Axa, filha de Caleb, seu tio, aonde ela pediu ao seu pai para que o seu pai desse ao seu esposo e a ela como herança as fontes de água de cima e de baixo da montanha, fazendo assim com que a sua terra fosse sempre uma terra de celeiros e ao mesmo tempo fecunda. E hoje nós vamos aprender que depois da morte de Otoniel, a terra, depois da sua morte, Israel volta a fazer as mesmas coisas de antes. É impressionante como que nós esquecemos muito rápido das graças que Deus ele vai fazendo em nossas vidas, né? De novo, Israel, você vai ver constantemente essa imagem aqui, para que você fique bem gravado a respeito de Juízes. Israel começa a fazer o mal ao Senhor e a adorar de novo a Baal e a sua, vamos dizer assim, esposa Azerá, oferecendo seus filhos. Vamos ver aqui então o que a palavra de Deus nos diz. Está em Juízes capítulo 3, versículo 12, diz assim: Os israelitas começaram então a fazer de novo o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon uniu a si os filhos de Amon e Amaleque, e marchou contra Israel, venceu e tomou posse da cidade das palmeiras. Os israelitas então serviram Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então os israelitas clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um salvador, chamado Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, com o comprimento de um côvado, cingiu debaixo da roupa do lado direito. Foi depois levar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eglon era muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Aode despediu as pessoas que o trouxeram. Mas ele, ao chegar aos ídolos, então perto de Gilgal, voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei disse: Silêncio. E todos os que se achavam perto dele saíram. Aode aproximou-se. O rei estava sentado na sala de cima, que era mais arejada, reservada só para ele. Então Eude lhe disse: É uma palavra de Deus que trago para ti, ó rei. O rei se levantou imediatamente de sua cadeira. Então Aúde estendeu a mão esquerda, apanhou o punhal acima da coxa direita e cravou no ventre do rei. Até mesmo o punho entrou em sua lâmina, e a gordura se fechou sobre ela, porque Aúde não tinha retirado o punhal de seu ventre. Então os excrementos saíram. Aúde saiu pelo vestíbulo, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Quando ele saiu,
Os servidores voltaram e observaram que as portas da sala em cima estavam trancadas e disseram: sem dúvida ele está dormindo. Esperaram até ficar tudo quieto, então nem sempre as portas de cima ficavam abertas. Por fim tomaram a chave e abriram, e o seu senhor estava morto. Enquanto eles ficaram esperando, Aúde escapou, alcançou os ídolos e chegou com segurança a Seira. Assim que chegou, tocou a trombeta na montanha de Efraim, e os israelitas desceram com ele da montanha. E ele disse: segui-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo Moabe em nossas mãos. Eles o seguiram, pois, e cortaram para Moabe a passagem do Vals do Jordão, e não deixaram passar ninguém. Nessa ocasião, feriram cerca de 10.000 homens de Moabe, todos robustos e valentes, e nenhum escapou. Nesse dia foi sim subjugado Moabe pela mão de Israel, e a terra viveu em paz durante 80 anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que história, hein? A história de Eude é a história de um improvável. A palavra de Deus, ela sempre vai mostrar para nós essa realidade de que Deus sempre vai usar o mais fraco. No Antigo Testamento e também nas culturas antigas, a mão esquerda, ela é o símbolo da fraqueza, enquanto a mão direita, ela é o símbolo também do poder. Gente, isso aqui é muito interessante, porque o poder, ele é dado na mão direita. É a mão da força, é a mão da luta. O canhoto, naquele tempo, era considerado uma pessoa normal, talvez uma pessoa um pouco estranha. Até um tempo atrás, até antes aí, os nossos avós nos contam que quem era canhoto na escola, não sei se vocês já escutaram essas histórias, os professores amarravam a mão da pessoa atrás para ela poder treinar para escrever com a mão direita. Isso era um sofrimento muito grande, porque tinha essa ideia que a mão esquerda era uma mão, aí vamos dizer, um pouco amaldiçoada, né? Então, como você explica diante de tudo isso, Deus levanta para libertar Israel do jugo de 16 anos de Moabe, os moabitas, que são esse povo que habitavam ali a região de Israel, eram os inimigos, eles são descendentes de Ló, por sua vez, então, sobrinhos de Abraão, então, meio parente aí de Israel, né, eles são filhos de Ló, com as suas filhas. Moabe, aqui você vai ter algo muito peculiar na história de Moabe, porque os moabitas, eles não somente, quando invadiam o lugar, eles não só dominavam aquele povo, mas eles faziam aquele povo perecer mesmo. Eles botavam fogo nas plantações, logo em seguida você vai ver isso quando nós estudarmos sobre Gideão. Eles colocavam fogo nas plantações, eles arrasavam com tudo, para deixar com que as pessoas morressem de fome. Então era terroristas, vamos dizer assim, o povo de Moabe. Então durante 16 anos, você pode imaginar mais ou menos, Israel vivendo sob o jugo de terroristas. Você que acompanhou esse tempo aí, por exemplo, da realidade do Estado Islâmico lá no Antigo Oriente, né? Bin Laden, Al-Qaeda. Você já imaginou você ficar 16 anos sob o jugo de gente assim, gente violenta? Foi o que aconteceu com Israel. Por quê? Porque Israel voltou a fazer mal que era aos olhos do Senhor. O que é fazer mal aos olhos do Senhor aqui no contexto de Juízes? Fazer mal aos olhos do Senhor é você de novo voltar a adorar os deuses falsos, Baal e Azerá. De novo, o povo começou a sacrificar seus filhos. De novo, o povo começou a virar as costas. Então o Senhor entrega a Eglon, esse rei de Moabe, é Israel, e fica sob esse jugo. O povo vai clamar a Deus mais uma vez, misericórdia, e o Senhor levanta um homem chamado Eude. E Eude, ele é um canhoto, né? Ele é filho de Gera, ele pertencia à tribo de Benjamim. Lembre-se que dos filhos de Jacó, Jacó teve 12 filhos, o último dos filhos de Jacó chamava Benjamim, que era o irmão mais novo de José. Então a tribo de Benjamim era uma tribo bem pequenina, era uma tribo que foi depois, ao longo do tempo, absorvida pela tribo de Judá. Então assim, primeiro, ele era um improvável, Eude era um improvável, Eude era uma pessoa que não conseguia, não tinha condições de liderar, porque ele era canhoto. O povo sempre, desde quando Eude cresceu, olha só que forte essa história,
Desde quando Eude era criança, ele escutou de várias pessoas da sua época, sobretudo das crianças e ao longo do tempo, que ele era um amaldiçoado por ser canhoto, por ele ser uma pessoa normal. E ele cresceu traumatizado, talvez, com tantas situações. Ele era o último da última tribo de Israel, ele era filho de Gera, e na época em que ele viveu, ele também vive sob o peso dos moabitas, né? Esse Eglon, ele foi o resultado, então, da desobediência de Israel, e a opressão dos israelitas durou 18 anos, porque foi muito difícil poder conquistar. O terrorismo deixava esse povo com muito medo. Agora, veja que interessante. Eude, ele é levantado por Deus, um improvável, que não era para ser levantado de forma alguma, que não era para ser colocado de forma nenhuma como aquela pessoa que a gente acha que vai ganhar alguma coisa. Deus levanta esse rapaz, Deus coloca Eude para poder vencer, Deus coloca Eude para poder se tornar aí um dos homens, né? Aqui nós estamos aprendendo sobre a história de Eude o canhoto. E ele vai fazer algo interessante. Ele vai fazer uma arma. Eude, ele não vai juntar um exército para poder vencer o maior opressor de Israel. Aquele que matava crianças, aquele que exigia sacrifício do povo de Israel e que tinha que ganhar tributos. Ele cobrava tributos caríssimos, as pessoas não aguentavam mais trabalhar tanto e passar tanta necessidade. Olha só, que forte, né? Poderoso. A gente tem uma história aqui, então, desse rapaz, de Eude, que vai levar o tributo até aquele rei. E aí tem algo muito forte nessa passagem, porque ele vai entregar esse tributo na condição de nação subjugada, pagando esse tributo a Moab, e ele parte, e eles chegam ao ponto onde estão as esculturas, ao pé de Gilgal. E Eude, então, ele retorna ao palácio de Eglon, e ele fala pro rei assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Antes dele fazer isso, ele preparou a sua arma. Ele preparou um punhal de 30 centímetros, escondeu debaixo do seu manto e amolou a faca. Às vezes, o que Deus quer fazer com você não é que você junte um exército para vencer o seu inimigo. Deus, ele só precisa que você prepare a sua arma. Que essa arma seja uma arma pequena para vencer o inimigo que te espera. Assim como ele fez com Davi, que ele usou algumas pedras para matar Golias, o cajado de madeira de Moisés para abrir o Mar Vermelho. Quais são as armas que você carrega hoje? Talvez a arma que você tem hoje, como eu, é um coração rendido. E esse coração rendido é como um punhal de 2 gumes, uma pequena espada, capaz de destruir o opressor. Eude, então, ele vai até o rei e ele diz: eu tenho uma mensagem para você. Olha só, essa imagem da Idade Média, e aqui ela demonstra justamente o que acontece. Ele crava a espada e mata o opressor de Israel, né? Em alguma outra mensagem diz também que ele, ao matar, aqui você tem uma imagem um pouco mais moderna, Eude, ao matar esse rei sozinho, ele não precisou de exército, ele não precisou de grandes pessoas com ele. Eude aqui simplesmente precisou de que Deus se manifestasse e lhe desse coragem. Então a história de Eude para nós é uma história poderosíssima para ensinar para nós o seguinte: quando um inimigo se colocar contra você,
comece a preparar as tuas armas. O apóstolo Paulo diz para nós que não são contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados e potestades desse mundo espalhados nos ares. A nossa maior espada é a palavra de Deus, é a nossa vida constante de oração com o Senhor, é ter a certeza que Deus Ele cuida e que Ele está presente o tempo inteiro conosco. Eu quero que nesse momento você sinta todo o mover de Deus sobre a tua vida. Eu desejo que hoje você possa de verdade experimentar essa misericórdia desse Deus que te concede a força e a coragem de enfrentar os teus inimigos. Quando Eude crava aquele punhal, a palavra diz que ele enfia tudo, né? De tal forma que o punhal fica enterrado dentro daquele homem, porque ele era um homem gordo, diz a palavra aqui. E aqui tem um significado dessa gordura de Eglon. Do mesmo modo, o tirano ele sempre vai estar bem vestido. Olha só, por exemplo, se você olhar o ditador da Venezuela, né, o Nicolás Maduro. O povo passando fome, o povo não tendo mais o que comer, e você tendo aí ele super gordinho. Por quê? Porque ele tem tudo. Na opressão, ele vai... essa gordura de Eglon é um significado daquilo que o ditador faz. O ditador tira de você para poder esbanjar em sua mesa. E é pelas suas entranhas, é pelo seu ventre, pela sua gula de poder destruir e matar também Israel de fome, que Eude matará esse rei. Aqui tem um significado espiritual muito grande. Nós temos que aprender que Deus, Ele prepara as armas necessárias para que nós possamos eliminar, executar aqueles que tentam contra a nossa vida. A palavra diz que depois que ele mata Eglon, o povo de Moabe fica desorientado, eles ficam sem nenhuma liderança. E Eude então sai e ele convoca o seu povo, ele toca a trombeta sozinho. E ele convoca para a guerra, e aquele dia eles matam mais de 10.000 moabitas, todos robustos. A palavra diz que todos eram robustos e valentes. E nenhum escapou, por mais valentes que fossem, por mais robustos que fossem, por mais fortes que fossem, como era assim também o seu rei, e Israel que estava muito magro. Veja só aqui, ó, nessa imagem, você pode ver a diferença. Você vê que Eude aqui está bem magro, olha só. Você percebe um pouco aqui as costelas dele, e ao mesmo tempo você vê o rei bem grande. É para dizer justamente que Deus, Ele vem e Ele destrói. Ele destrói aquilo que muitas vezes pode ser o impossível para você. O impossível para você é o possível para Deus. Então que hoje, nesse dia, nós possamos acreditar e viver como Eude viveu, segundo o juiz de Israel, fazendo da nossa vida, fazendo da nossa história uma história de coragem, improváveis. Talvez você pergunte, nossa, mas por que Deus me escolheu? Que não tinha outro. E Deus escolhe quem Ele quer, e Ele escolheu você. Até mesmo um canhoto, um improvável, assim como Eude, o último da sua tribo. Aquele que foi o tempo inteiro na sua vida vilipendiado pelos seus. Mas justamente por causa disso, Deus o honrou, Deus o levantou. E a palavra diz que não foi como Otoniel. Otoniel, depois que ele lutou, Israel ficou 40 anos em paz. Com Eude, ficou 80 anos, o dobro. 2 gerações em paz. Que Deus te dê a força, a capacidade e o poder de enfrentar os teus inimigos. E como fez esse juiz em Israel, você consiga então conquistar as portas dos teus inimigos. Deixe seu like, compartilhe essa live, compartilhe esse estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo sobre juízes e eu quero pedir para que você possa fazer um favor. Mande para todos os grupos de WhatsApp, porque nós precisamos de aprender sobre esses homens e mulheres que se colocaram à disposição de Deus. E
hoje, daqui a pouco, às 22 horas, nós vamos começar o nosso Cerco de São Rafael, também agradecendo a Nossa Senhora Aparecida, rezando com Nossa Senhora Aparecida pelo Brasil. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouco. Nosso Senhor te abençoe poderosamente. Esteja bem e Deus te guarde em todos os momentos.